Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós faremos alguns exercícios sobre o Emile Durkheim e os fatos sociais. Então, vamos ler aqui o texto da sua obra As Regras do Método Sociológico. Então, Emile Durkheim vai dizer: a sociedade não é a simples soma de indivíduos, e sim um sistema formado pela sua associação que representa uma realidade específica com seus caracteres próprios. Sem dúvida, nada se pode produzir de coletivo se as consciências particulares não existirem, mas essa condição necessária não é suficiente. É preciso ainda que as consciências estejam associadas, combinadas e combinadas de determinada maneira. É dessa combinação que resulta a vida social e, por conseguinte, é essa combinação que a explica. Ou seja, nesse trecho da sua obra, do seu principal livro, As Regras do Método Sociológico, Emile Durkheim diz que a sociedade, então, não é a simples soma de indivíduos, e sim um conjunto orgânico ao todo, né? A sociedade é um organismo vivo com vida própria. E aí vamos aqui analisar as questões sobre Emile Durkheim e sua influência para a produção sociológica, julgue verdadeiro ou falso. Emile Durkheim nasceu em 1858 na França, influenciado pela obra do filósofo francês Auguste Comte, que sistematizou pela primeira vez a sociologia como ciência específica, aproximando-a dos métodos das ciências naturais. Até aqui está correto, né? Que Emile Durkheim nasceu sim na França, ele foi influenciado sim por Auguste Comte, que Auguste Comte vai sistematizar a sociologia a primeira vez, mas ele queria analisar a sociologia da mesma forma que as ciências da natureza analisavam os fenômenos naturais. De princípio, sociologia não recebe esse nome. Quem dá esse nome de sociologia foi Emile Durkheim. Auguste Comte vai nomear a sociologia com o nome de física social, ou seja, ele queria analisar os fenômenos sociais da mesma forma que a física analisava os fenômenos da natureza. Então, continuando, Durkheim procura consolidar a sociologia como ciência social distinta das ciências naturais. Então, o Durkheim vai romper com essa ideia de analisar as ciências sociais de maneira igual das ciências naturais. Né? Auguste Comte queria fazer isso, né? Auguste Comte fez isso, mas Durkheim, ele vai analisar a ciência social de maneira distinta das ciências naturais. Com esse objetivo, preocupou-se em desenvolver uma teoria e um método de análise com conceitos específicos para o estudo da vida em sociedade. Sim, essa questão está correta, né? Então, Durkheim vai ter um objeto específico, né? Para análise da vida em sociedade. Então, Durkheim que vai consolidar a sociologia enquanto ciência, né, da sociedade. Antes de Durkheim, Auguste Comte queria analisar a sociedade da mesma forma que as ciências naturais analisavam a natureza. Então, Auguste Comte vai nomear a sociologia a primeira vez como física social. Já Durkheim rompe com essa ideia de analisar as ciências sociais da mesma forma que as ciências da natureza. Então, Durkheim que vai nomear a sociologia enquanto ciência da sociedade. Então, essa primeira alternativa está correta. Vamos ver a outra. O trabalho intelectual de Durkheim tornou-o conhecido como um dos pais da sociologia. Sim, Durkheim foi sim um dos pais da sociologia, juntamente com Max Weber e Karl Marx. Esses são os clássicos da sociologia, esses são os pais da sociologia. Responsável por estabelecer um ponto de vista sociológico como fundamental para o entendimento da vida em sociedade. Sim, ele que foi responsável por estabelecer
esse ponto de vista sociológico. Ele vai analisar a sociedade, então, como uma coisa, né? Algo distante de mim, algo fora de mim, para que o senso comum não influencie no seu objeto de análise, que no caso é a sociedade. Então, essa alternativa também está correta. Próxima. M. Durkheim nunca se interessou pelo estudo da sociedade e não teve nenhuma importância, o qual não pode ser considerada como um dos pais da sociologia. Essa questão está totalmente errada, porque aqui diz que Emile Durkheim nunca se interessou pelo estudo da sociedade. Como não? Se ele foi o pai da sociologia, né? E nem teve nenhuma importância? Como não também se ele que foi o responsável por levar a sociologia para as universidades, o qual não pode considerar um dos pais da sociologia? Sim, M. Durkheim é um dos pais da sociologia. Então, essa alternativa também está errada. Próxima. M. Durkheim desenvolveu conceitos importantes como o do fato social, porém não contribuiu para o estabelecimento do campo sociológico como uma nova ciência. Essa questão está certa até essa vírgula. M. Durkheim desenvolveu conceitos importantes como o conceito de fato social. Sim, está correto. M. Durkheim vai analisar o fato social, que é o seu objeto de estudo, no qual nós vimos que fatos sociais são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, que são exteriores ao indivíduo e exercem sobre eles uma pressão ou coerção. Mas, quando diz aqui, porém, não contribuiu para estabelecer o campo sociológico de uma nova ciência, está errado. Ele que vai trazer a sociologia enquanto a ciência da sociedade distinta das ciências da natureza. Então, essa alternativa é falsa. Questão número 2. Para analisar, de acordo com a definição de Durkheim, assinala a alternativa que não corresponde a exemplos de fatos sociais. Então, dentre essas alternativas, nós vamos analisar qual delas não são fatos sociais. Lembrando que fatos sociais são, de acordo com Durkheim, maneiras coletivas, né? Aí entra a característica da generalidade, né? Comum a todos os indivíduos, passar de geração a geração. Coletivo porque é algo difundido na sociedade, então são maneiras coletivas de agir, pensar e sentir que são exteriores. A exterioridade é outra característica dos fatos sociais, é algo que está fora de mim, é algo que não depende da minha vontade para acontecer ou não, e que exerce uma coerção ou pressão social. O que seria essa coerção ou pressão social? Seria as sanções, seria a punição, no qual se o indivíduo não se adapta a essa sociedade, não se adequa a essa sociedade, ele vai sofrer uma pressão, ele vai sofrer uma sanção. E ainda que a gente não perceba sobre a nossa consciência, ou seja, não depende da nossa consciência individual para ocorrer ou não. Então, sabendo disso, a gente tem que analisar quais dessas alternativas não são exemplos de fato social. Uniforme escolar. Uniforme escolar é um fato social, entrando nas 3 características. Geral, é comum a todos os indivíduos, todos os alunos de uma escola usar o uniforme. Exterior, é algo fora de mim, não depende da minha vontade para ocorrer ou não. Eu posso achar o uniforme feio, eu sou obrigada a usar, né? E aí entra a questão da coercitividade. Se eu não usar o uniforme, eu poderei não poder entrar na escola, né? Ou sofrer uma punição, levar advertência. O véu e a burca do islamismo também é um fato social, né? Dentro lá da religião islâmica, as pessoas são obrigadas a usar o véu, né? E também a burca. A língua de um país também é um fato social, porque é comum a todos os indivíduos, por exemplo, aqui do Brasil, falar o português, né? É comum a todos. Exterior, não depende da sua vontade, você é, de certa forma,
a falar o português, e coercitivo. Você pode até falar outra língua, mas você não vai se adequar a aquilo que a sociedade impõe. Ou seja, se você estiver falando outra língua, você não será compreendido, as pessoas vão te julgar, né? Às vezes você poderá até sofrer um preconceito por ser estrangeiro, por estar falando outra língua. Então, a alternativa A todos esses itens são fatos sociais, né? O uso do uniforme, o véu e a burca islâmicos e a língua de um país. B. Ausência de regras. A ausência de regras não é um fato social, porque fatos sociais são justamente aquilo que vai impor sobre você maneiras de agir, pensar e sentir, né? Que vai exercer sobre você uma coerção. E as regras estão dentro dos fatos sociais. Vocês serão obrigados a agir daquela determinada forma, né? Seguir aquela regra, sob pena de sofrer uma punição, né? Ou uma sanção. Uma vontade particular também não é fato social, né? Porque os fatos sociais estão fora, né? É algo externo da nossa consciência individual. Então, a alternativa B, que seria a alternativa que não corresponde a exemplos de fatos sociais. Vamos continuar analisando as outras alternativas para ver se são fatos sociais. O casamento. Casamento, como nós vimos, é um fato social, né? É comum a todos os indivíduos, né, de uma sociedade que age o casamento. É exterior a você, independente da sua vontade ou não, o casamento vai continuar existindo e é coercitivo quando determinadas pessoas que não casam sofrem uma certa coerção, ou seja, elas são taxadas de alguns apelidos, né? Principalmente as mulheres, que são chamadas de beata, ficou pra titia, e aí, de certa forma, inconscientemente, as pessoas querem casar para não sofrer esse tipo de coerção, de piadinha. As normas jurídicas também são fatos sociais, né? Porque vão ditar maneiras de conduta, maneiras de ser na sociedade, ou seja, você tem que ser daquilo que a sociedade impõe sobre você, seguir aquela norma, aquela regra, aquela lei. Os valores morais também, e os valores éticos também vai impor sobre você maneiras de ser na sociedade, né? Não matar, não roubar, não cometer adultério, né? Algumas religiões impõem algumas normas, não beber, não fumar, né? Ou seja, também são fatos sociais os valores morais, assim como os valores éticos, né? Comum a todos os indivíduos, normas de conduta, né? Passar de geração a geração, né? Exterior, não depende da minha vontade, coercitivo. Se você não agir daquela forma, você será punido. Então, também são fatos sociais o casamento, as normas jurídicas e os valores morais. D. Os valores religiosos. Como nós vimos, algumas religiões impõem maneiras de conduta, né? Por exemplo, como eu havia dito, não beber, não fumar, não cometer adultério, não fazer aborto, né? Algumas religiões impõem isso. E aí é comum a todos os membros daquela religião agir daquela forma, né? Exterior, né? Não depende de você, e coercitivo, né? Muitas religiões falam que se você fazer isso, você vai para o inferno, né? Você vai para o purgatório. O sistema monetário. O sistema monetário, né? A nossa moeda do nosso país também é um fato social. Aqui no Brasil, nós utilizamos o real, né? É comum a todos os brasileiros usar o real, né? Então, entra a característica da generalidade. É exterior a você, não depende da sua vontade. Você não pode pagar as coisas aqui com outra moeda de outro país, né? E é coercitivo, independente disso, você é obrigado a comprar com essa moeda, senão você não vai conseguir comprar
o seu produto com outra moeda de outros países. A maioria dos comércios não aceitam moedas de outro país. Então, o sistema monetário também é um fato social. A forma de se vestir. Forma de se vestir também. Por que nós não vamos para a escola, para sair na rua de pijama, né? Porque se você sair na rua de pijama, as pessoas vão te olhar torto, vão fazer piadinha, vão fazer chacota, né? Então, dependendo do local no qual você trabalha ou estuda, você vai vestido daquela forma, né? Da mesma forma que você não vai de terno para a praia. Se você for de terno para a praia, as pessoas também vão te olhar de maneira estranha. Vai haver um estranhamento que seria a coerção social. Então, as roupas que nós vestimos, da maneira que nós vestimos, é algo muito mais coletivo do que individual, né? Nós vestimos determinada roupa dependendo do local no qual nós iremos. Então, a questão 2 era para analisar quais dessas alternativas não são exemplos de fatos sociais. E a única alternativa que não seria fato social seria a alternativa B, que são as regras, a ausência de regras, né, e uma vontade particular. Vamos ver a questão 3. O modo de se vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica o status do indivíduo. Seu caráter institucional assume grande importância à medida que inclui ou exclui os indivíduos de categorias ou estratos sociais. Ele exemplifica aquilo que Durkheim afirma ser o objeto de estudo dos sociólogos, uma representação coletiva que, além de ser válida para todos os indivíduos que fazem parte de um determinado grupo, expressa exterioridade e coercitividade. Analisa as opções a seguir aquela que representa o objeto de estudo da sociologia de Durkheim. Como nós vimos, a maneira de se vestir, né, vai simbolizar o status do indivíduo, vai simbolizar a sua condição econômica, ou seja, vai simbolizar maneira de se portar na sociedade. Por isso que em determinadas profissões, em determinados lugares, a gente vai vestido de uma forma e não de outra, né? E aí por isso que a maneira de se vestir também é um fato social. E aí, para a gente analisar aquilo que o Durkheim o objeto de estudo de Durkheim, que são então os fatos sociais. Alternativa correta, os fatos sociais. Não são as expressões culturais, nem ações sociais, nem estruturas políticas, e sim fatos sociais. Vamos fazer mais uma questão. Questão 4. Assinala a alternativa que descreve o objeto próprio da sociologia segundo Durkheim. Então, qual que é o objeto da sociologia para Durkheim? Alternativa A. A cultura resultando das relações de produção e divisão social do trabalho? Não. Durkheim não vai analisar a cultura. B. O fato social exterior coercitivo em relação à vontade dos indivíduos? Sim, Durkheim vai estudar os fatos sociais, né? Algo que é exterior e coercitivo em relação às vontades do indivíduo. C. Conflitos de classe, base de divisão social e transformação do modo de produção? Não. Quem vai analisar o conflito de classe, base de divisão social e transformação do modo de produção será o Karl Marx, que nós veremos nas aulas seguintes. D. A sociedade produto da vontade da ação individual que age independente do indivíduo? Não, Durkheim, como nós vimos, vai analisar os fatos sociais, né? E é a ação social que define
as inter-relações compartilhadas no sentido entre os indivíduos? Também não. Quem vai analisar essa ação social será o Max Weber, que é um dos pais da sociologia, que nós veremos também nas aulas seguintes. Então, falta duas alternativas. Eu vou deixar essas duas alternativas para vocês fazerem, para o nosso vídeo não ficar muito longo, ou nós iremos respondê-la também na próxima aula. Então, essa foi algumas questões sobre M. Durkheim e os fatos sociais. M. Durkheim, então, foi um dos pais da sociologia. E aí, qualquer dúvida, me mande. Então, até a próxima aula.